ela já vai estar em vigor. Ficha limpa. Esperança de dias melhores para todos nós. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Nenhuma pauta seria mais importante no Tribuna Livre de hoje do que a presença da ação da Justiça Eleitoral para passar importantes e preciosas explicações para os nossos telespectadores, principalmente para os nossos eleitores que no próximo domingo estarão de volta às urnas para eleger o novo prefeito de Juazeiro do Norte e uma Câmara de Vereadores agora com 21 integrantes. Conforme nós anunciamos na quarta-feira, e hoje estamos confirmando, teremos hoje aqui a presença da doutora Alessandra Magda Ribeiro. Ela é promotora eleitoral da 28ª Zona Eleitoral e também da doutora Patrícia Vieira Pereira. A doutora Patrícia ainda não está em nossos estúdios, mas está ultimando uma reunião que estava acontecendo lá no cartório eleitoral e daqui a pouco ela estará também conosco para contribuir com as suas informações, já que é uma pessoa que dispõe de todas as informações do cartório eleitoral. E hoje nós temos também o retorno aqui como analista do nosso programa do companheiro Vasques Landim. Aqui damos boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, doutora Alessandra Magda Ribeiro. Boa noite, senhores telespectadores. É um prazer ter a doutora aqui, Luiz Carlos, porque certamente nesse momento, aonde agora no próximo domingo, nós vamos exercitar o maior ato de cidadania, que é o ato do voto, e é uma oportunidade onde se consolida realmente a participação popular através do voto, a gente trazer esclarecimento para o nosso telespectador. E aqui nós até pedimos que o telespectador pode participar, tirar suas dúvidas, para que a gente no próximo domingo, dia 7, a gente tenha uma eleição tranquila, até porque nós vivemos no mesmo espaço, na mesma comunidade, logicamente que cada um tem as suas preferências, as suas ideologias, os seus conceitos, mas o importante é que cada um respeite o espaço do outro e se respeite mutuamente, para a gente ter um dia de festa. O dia da eleição deve ser um dia de festa e não um dia de conflitos, de atritos, de discussões que não leva a nada. E para que a gente possa ficar inteiramente o telespectador sabendo o que pode fazer, o que pode usar, como se comportar, nós estamos trazendo aqui duas autoridades na questão eleitoral para a gente falar didaticamente com o nosso telespectador, ter uma conversa bem franca e precisamos da sua participação para a gente tirar dúvida e domingo está todo mundo bem informado e a gente fazer uma festa cívica de cidadania importante que é o dia da eleição no município de Juazeiro do Norte e na região do Cariri, onde vai haver eleições municipais. O nosso debate é sempre um presente do Sabão Joá, o melhor sabão que há. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato
rosto, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Doutora Magda, antes de mais nada, é um prazer, doutora Alessandra, recebê-la aqui no nosso estúdio como promotora eleitoral para prestar essas importantes informações para os nossos telespectadores. Então, antes de mais nada, o nosso sincero agradecimento pela sua presença. Boa noite. Boa noite. Nós é que agradecemos aqui o espaço, né, porque o Ministério Público, como fiscal do processo eleitoral e, acima de tudo, né, defensor da democracia e da cidadania, é salutar essas informações aqui ao eleitorado nesse período, que antecede o dia máximo, né, como dita assim, a festa da democracia, né, o dia realmente do eleitor. Uma pergunta básica que a gente vai fazer, mas que, apesar de ser básica, mas muita gente ainda tem dúvida. Quem é obrigado a votar no próximo domingo? O voto ele é obrigatório para os maiores de 18 anos e até os 70 anos de idade. Facultativo para o adolescente entre 16 e menor de 18 e a pessoa maior de 70 anos, assim também como o analfabeto. Olha aí, nós não sabíamos que o voto do analfabeto é um voto facultativo. Né, você sabia, né, Vasco? Não, eu sabia, mas tinha um pouco de dúvida. Mas já Luiz Carlos e doutora Alessandra Magda, que a gente já está sabendo quem é obrigado a votar, eu queria também colocar aqui uma pergunta bem básica e que acho que é fundamental até para que as pessoas possam, no dia da eleição, saber realmente o que elas podem fazer, o que elas podem usar no dia da eleição, se podem estarem juntas, com bandeiras, com camisetas, o que é permitido ao eleitor no dia da votação, da eleição, doutora? Em relação à propaganda, o eleitor, de forma individual e silenciosa, ele pode portar bandeiras, botões ou adesivos, né, do seu candidato. Não pode, entretanto, a aglomeração dessas pessoas, o que poderia configurar a chamada boca de urna, que é crime. Agora, camisa com o número do candidato, isso é possível usar? Não. Nem de forma silenciosa? Não, porque é vedado, né, a distribuição de camisas, né, e o uso de camisa, a confecção de camisa com propaganda eleitoral. Se tem usado, né, uma prática da cor do partido, mas como isso também pode caracterizar uma padronização, o eleitor pode ir para votar com essa camisa da cor do seu partido, mas não pode haver aglomeração mesmo sendo só a cor. Agora, levar o número do candidato para... Muita gente tem dificuldade na hora de usar a urna eletrônica. Levar o número pode, inclusive o santinho, né? A própria Justiça Eleitoral, ela já distribui um formuláriozinho para que o eleitor possa colocar ali o número do seu candidato a vereador e candidato a prefeito e pode levar para a sessão. Ô, doutora Magda, e o que o candidato no dia da eleição ele pode praticar, pode fazer, pode usar? O candidato? Bom, a gente costuma dizer que o dia da eleição é o dia do eleitor. O dia do candidato é até o dia 6, até as 22 horas, quando ele pode fazer ainda a propaganda. Mas o candidato ele pode votar, né? Claro, é um fiscal nato do processo eleitoral, tem acesso a todas as sessões como fiscal, mas não pode estar fazendo propaganda nem pedindo voto. Caso isso ocorra, pode vir a ser preso. E no momento em que um aglomerado com bandeiras ali, um aglomerado de militantes ou de eleitores ali já configura um ilícito eleitoral? Sim, porque aí é o que se chama da boca de urna, né, que é a propaganda não permitida no dia da eleição. A polícia já está orientada a, inclusive, conduzir para a delegacia para fazer o flagrante e pode incorrer numa pena até de 1 ano de prisão. Uma novidade também que nós desconhecíamos é que os presos podem votar, e inclusive com certo privilégio.
porque a Justiça Eleitoral vai até o presídio para recolher os votos, não só de alguns presos, como também dos funcionários, né? Só com uma ressalva, né? O preso provisório, né, que ainda está respondendo o processo, ele pode votar e funcionará uma sessão na PIRC, né, para esses presos provisórios e os funcionários da PIRC. O condenado, ele não vota porque uma das penalidades é a suspensão dos direitos políticos. Doutora Magda, no momento em que um eleitor comum, ele perceber algum ilícito, alguma atitude que não seja condizente com o dia da eleição, qual é a atitude que ele deve tomar, quem ele deve se dirigir para denunciar ou comunicar que está havendo alguma coisa diferente da normalidade do dia da eleição? Pode entrar em contato com o cartório eleitoral, com os policiais. Já tem uma equipe no cartório eleitoral já pronta para receber essas denúncias e, sendo o caso, tomar providências com diligências, com mandado de busca e apreensão. Inclusive a divulgação do número, né? 148, não é isso? 148, mas esse é em relação à indicação das sessões, né? Só para informações, para tirar dúvidas com relação à localização de sessões. A propósito disso, vamos aproveitar, doutora, nós julgamos da maior importância, houve algumas mudanças de algumas sessões e é bom que a gente informe onde essas sessões funcionavam e onde vão funcionar no próximo domingo. Por exemplo, sessão 207, que era no colégio do SESC, mudou para o Círculo Operário. Círculo Operário. Só uma sessão, a 207. A 15 e a 449, que eram do Centro Comunitário Padre Cícero, passam a funcionar agora no Mestre Pelúcio Correia de Macedo, né? As sessões 108, 109, 110 e 297, que funcionavam no Irmã Iva, uma escola pequena, estava muito, um afogadilho danado, mudaram então para o Mestre Pelúcio Correia. E as sessões 126, 127 e 401 eram do Orfanato Jesus Maria e José. Agora passam a funcionar na Escola Vereador Antônio Fernandes Coimbra. Todas essas sessões são da 28ª Zona, né? A 319 e a 455, que era da Escola de Ensino Fundamental do senhor Calou, agora mudou para o EMEI Professora Chiquita Calou. As sessões 50, 51, 162, 163, 164, 165, 166, 273, 281 e 436 eram do Padre Cícero e agora passam a ser do Leão Sampaio, lá na Avenida. Agora da centésima 19ª Zona, né? Tem, no caso, as sessões 138, 139, 140 e 190, que eram da Escola Tiradentes e agora passam para a Escola Tarsila Cruz Alencar, na mesma Avenida Castelo Branco, mas já na divisa do Novo Juazeiro com a Betolândia. E as sessões 110, 111, 112 e 113, que funcionavam no Juizado de Menores, passaram para o Centro Educacional de Referência, o Cirão, conhecido Cirão. Finalmente, as sessões 91, 92, 93 e 94, que funcionavam no Maria Amélia, agora vão funcionar no Clotilde Saraiva Coelho, que é bem próximo, do outro lado da escola, muito próximo. Essas mudanças foram estudadas e eu pergunto, doutora, esses eleitores já foram avisados dessa mudança ou essa é uma das poucas informações que eles estão recebendo? Está sendo feita a divulgação, mas a gente orienta qualquer eleitor que tenha dúvida, que tenha perdido o seu título, ele pode ligar para o 148, é um número gratuito, que com seus dados vai identificar o local da sua sessão. Nos locais, doutora, onde foram transferidas, que eram aí, vai ter
afixado algum aviso, essa não funciona mais aqui, funciona em outro Sessões local, tais, agora em local em tal. novo endereço e tal. Essa é uma Porque, às pergunta vezes, que Patrícia é quem vai poder responder. eu acho né? que a Patrícia era quem... Essa parte aí preparatória, técnica, né, mais com o Mas eu pessoal do acho cartório. que é fundamental mas normalmente isso aí, né? mas porque às vezes o eleitor não tem oportunidade de receber esses avisos e tal, essas informações, e ao chegar na sua antiga sessão, ele vai ter um novo endereço afixado lá. Não é, Luiz Carlos? Interessante isso? Você acha que só com o título de eleitor é possível votar? Não. Tem que ter ler um documento. Agora, só com um documento, com uma foto, é possível. É assim, não Muito sei. bem. Quem foi deputado sabe, né? É documento oficial com foto, né, o título eleitoral, né, embora quem o habilite a votar, mas nessas eleições é até dispensável. O que não é dispensável é o documento oficial com foto, podendo ser a carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, ou de profissional, também com devidamente até o reconhecida. passaporte, né? Passaporte também. O TSE tem feito essa mensagem, e aqui a TV Verde Vale, como TV educativa, tem veiculado essa mensagem, exatamente explicando ao eleitorado que é essencial levar um documento com foto, porque o título, na verdade, é só para orientar a mesa, os escrutinadores, a encontrar mais facilmente, localizar onde o cidadão deve assinar. Mas é obrigatória a presença de um documento com uma foto. Doutora Magda, está bem arraigado assim na cultura do nosso eleitor, de que no dia da eleição o eleitor não pode ser preso. Eles até brincam, hoje aqui eu sou importante porque eu não posso ser preso. Fala um pouquinho aí para o nosso telespectador e para o eleitor, como é essa história de não poder ser preso no dia da eleição. Em flagrante pode ser preso. Até porque tem os crimes eleitorais, né, que ocorrem exatamente no dia da eleição. Então, se abstenham, né, dos crimes, evitem confusão próxima às sessões, porque inclusive configura crime, né, causar tumulto nas sessões, de modo a dificultar o exercício do voto, é caso de prisão. Tem a questão da compra de voto, tem a questão da boca de urna, né? Tem a questão do transporte do eleitor, que muita gente pensa que pode sair pegando eleitor aqui, deixando ali, facilitando, levando os eleitores... Aí se for pego em flagrante... Prisão. Prisão leva para a Polícia Federal para fazer o flagrante, né, e o inquérito, preparar o inquérito. Só em relação a essa questão do transporte, deixar bem claro que esse ano, em Juazeiro, não tem nenhum carro, nenhum veículo registrado para o transporte de eleitor. O juiz notificou os partidos, mas nenhum deles se habilitou para formar essa comissão. Então, o particular, o candidato que seja cabo eleitoral, só tem direito a transportar os seus familiares. No caso de um deficiente que não possa se locomover, qual é o procedimento que deve ser feito nesse caso, doutora? Aí ele tem que procurar o transporte dos seus parentes ou o transporte público. Mas né? um transporte de um parente não configura o transporte do eleitor, não? Não, porque o que procura, o que a lei veda, é o candidato está fazendo aquele transporte do eleitor em geral. Certo. Mas normalmente andar com seus familiares não tem problema. Até porque essa eleição vai ficar bem fácil de definir isso, se é parente ou não, porque como existe a obrigação de levar o documento oficial com foto, ali o motorista, né, com sua habilitação, é só conferir com o documento dos demais eleitores que estejam no carro. Exato. Nós achamos estranho, Vasco, porque em Crato, em Barbalha, outras cidades, essas comissões foram formadas e domingo na eleição vai haver o transporte normal de eleitores. Eles que estão você não cadastrados, né, credenciados junto a formaram à as Justiça comissões como Eleitoral. manda a lei e estão habilitados a transportar esses eleitores. Você não acha que houve um deslize, uma falha? Esse cara, eu aqui? entendo, não sei, posso até estar equivocado, mas eu entendo que é melhor sim dessa forma, até porque tira esse hábito de o eleitor ficar esperando pelo cabo eleitoral, pelo candidato, para ir buscar na sua nesse casa. aspecto é salutar. Mesmo isso eu acho que é até educativo, eu entendo dessa Concorda, forma. doutora? Não sei. Exatamente. Juazeiro do Norte tem uma situação peculiar, porque o município ele é praticamente todo zona urbana. E o cartório eleitoral teve o cuidado de lotar o eleitor próximo ao seu endereço, né, já para que não tenha essa dificuldade no transporte.
Agora, essa relação aqui de mudanças não incluem aquelas mudanças que foram feitas no cartório atendendo solicitação do eleitor, não é? Exatamente. E foram muitas, né? E foram muitas. Essa daqui é só que deixou de funcionar sessões nesses locais, nesses prédios, houve a mudança de prédio. A mudança do eleitor, ele solicitou houve propaganda, a divulgação de o eleitor portador de necessidades especiais, alguma deficiência, ele que se dirigiu ao cartório, ele foi lotado num prédio que tem acessibilidade. Como também aquele deficiente visual, algumas sessões funcionarão com áudio, os fones de ouvido, onde o eleitor poderá também ouvir, né, a gravação, né, facilitar a votação. Doutor, ainda com relação ao deficiente, não é permitido que uma ou outra pessoa entre, a não ser o eleitor, na cabine de votação, certo? Mas no caso de um deficiente, como é que é tratado? Existe a possibilidade de uma outra pessoa entrar com ele na cabine de votação ou ajudar a fazer o seu ato de votação, ou não é permitido? É permitido no caso de comprovada extrema necessidade. Um idoso, né, que não consiga se locomover direito, que tenha dificuldade em digitar, é permitido que uma pessoa da sua confiança o acompanhe até a cabine e até possa digitar a numeração na urna. Não pode ser nenhum fiscal, nenhum componente da mesa. Mas aí os mesários, eles estão bem orientados para analisar a extrema necessidade de acompanhamento. Se for só a questão de locomoção, um idoso, a pessoa da confiança o acompanhará a cabina, o deixará e se retirará para que o próprio eleitor possa fazer possa votar de forma sigilosa. Quer dizer que, porque em outros anos aí, em outras eleições, era comum a gente perceber a mãe levando o filho e o filho fazia o ato lá, a criança, assim, 8, 10 anos, digitava o número do candidato. Isso não é permitido, doutora? Não. A lei determina quem pode ficar dentro da sessão. São os fiscais, os mesários e o eleitor. A mãe que leva uma criança, né, a criança de colo, não tem problema que vá com a mãe até a cabine, mas de mais idade não será permitida. A orientação aos mesários é que essa criança aguarde do lado de fora. Mas aqui é a oportunidade para a gente até recomendar que não levem criança para os locais de votação. Doutora, a gente não sabe evidentemente há quanto tempo a senhora trabalha nesse processo como promotora, mas a senhora deve fazer um julgamento, já deve ter uma opinião formada sobre as mudanças que vêm acontecendo no TSE e se espalhando pelo Brasil. A urna eletrônica foi uma das mudanças mais importantes, porque serenizou o pleito, principalmente o ato da votação, e dinamizou de maneira consubstancial o sistema de apuração. Antigamente nós passávamos uma semana apurando uma eleição em Juazeiro. Hoje termina a eleição 16 horas, 3 horas depois já praticamente já se sabe o resultado. Esse foi o maior avanço que houve no processo eleitoral? Além de dinamizar o serviço, né, agilizando os resultados, diminui muito as fraudes, né? A urna eletrônica, ela é inviolável, o sigilo do voto também não tem como fazer, né? E trouxe essa segurança maior para o eleitor, né? Então, havia antes aquela vigilância, né, nos cartórios eleitorais, que os adeptos do candidato passavam noites e vigílias, né, com medo que os votos fossem desaparecer, ou fossem ser violados. E havia também a problemática durante a apuração, eu não trabalhei em nenhuma eleição que fosse nesse sentido, né, mas havia a grande disputa voto a voto, né, tentando interpretar, às vezes, a letra do eleitor. Isso melhorou consideravelmente. Doutora, como será tratada a questão do álcool, dos bares, essa questão? Tem uma normatização para isso, para não haver excesso, bebedeiras e tal? Tem alguma norma com relação a essa questão? A partir das 0 hora, até às 18 horas do domingo,
é proibido o funcionamento, a venda de bebida alcoólica. Restaurantes, supermercados podem ficar abertos, mas não podem vender bebida alcoólica. A pessoa que beber na sua residência e que for para o local de votação, será orientado para votar depois, diminuído o efeito da bebida alcoólica. Agora, naturalmente, a promotora, juntamente com o juiz ou a juíza, tem um trabalho muito importante também, que antecede as eleições, que é o processo da segurança. Porque isso envolve todas as polícias, desde a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Esse processo deve ter sido muito bem trabalhado esse ano, talvez até com mais eficácia do que nos anos anteriores, não é verdade, doutora? Com certeza. Deixando aqui a informação que a greve dos policiais federais foi suspensa. Juazeiro do Norte recebeu reforço tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Militar. E ao longo da semana nós temos realizado reuniões, tanto eu, a juíza da 28ª, e o promotor e o juiz da 119ª Zona. A gente tem feito reunião constante com os policiais para buscando, né, dar maior segurança, a maior tranquilidade possível ao pleito. Vamos ao nosso intervalo e já estaremos de volta e continuaremos conversando aqui com a nossa promotora eleitoral sobre o pleito do próximo domingo aqui em Juazeiro do Norte. Até já, amigos. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa e queremos celebrar este momento especial com você, que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos e com uma surpresa para você. Uma não, 20, são 20 carros. Consulte o nosso regulamento no site. São 20 chances de ganhar, são 20 carros e um pode ser seu. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. Mac Center apresenta Coronel e Tanque Heleno. Eu agora vou comprar uma prateleira SA, mesa Pandim, um baicão, amassadeira Gepani juntamente com fogão. Faça esse pacotão que agora eu vou levar. Leve tudo o que quiser e que for de precisão. A forma de pagamento é de um jeito bem irmão. Dinheiro, cheque, cartão. Chegando aqui dá sujeito. Mas não rimou. Não rimou, mas dá sujeito dentro dessa promoção. Mac Center, realizando sonhos. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde.
Realize seus sonhos com o Cariri da Sorte. Nessa semana, só no quarto sorteio, tem uma picape Estrada 1.4 0 km e mais 4 motos Honda Van zerinho. Isso mesmo! Só no quarto sorteio tem uma picape Estrada 1.4 mais 4 motos Honda Van 125 0 km pra você mudar de vida. E mais dinheiro, uma Yamaha Krypton 0 km e uma Honda Van 125 zerinho. E 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte por apenas R$5. Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. Atenção, agricultores, fazendeiros e criadores da região. A Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte dispõe de sementes, adubos, herbicidas, máquinas, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, vacinas, exame de OPG e tudo para o campo. Com o atendimento de um veterinário e um técnico agrícola. Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte. Tradição e confiança. Rua São Pedro, 1349. Fones 3511-1555 e 3512-1804. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre e agora já com a presença aqui da Patrícia Vieira, que é a chefe do cartório, 28ª Zona. Patrícia, já saíram aqui algumas perguntas e uma delas a própria doutora reconheceu que você seria a pessoa indicada para responder. Mas antes de mais nada, nosso agradecimento pela sua presença. Boa noite, Patrícia. Boa noite, quero agradecer também ao convite e pedir desculpa pelo atraso. Nós estávamos na última reunião lá na Justiça Eleitoral com a equipe de apoio, preparando para os trabalhos que começam amanhã com a entrega e conferência das urnas. Algumas perguntas já estão chegando, Patrícia, exatamente em torno dessas mudanças que nós tivemos. A doutora já explicou, a doutora Alessandra já explicou que já foi feita uma ampla comunicação, né, para que os eleitores não tenham nenhuma dúvida. Mas aqui já está chegando algumas perguntas, inclusive em torno das informações que nós já fizemos. temos. A doutora Alessandra Magda, né, Luiz Carlos? Se no local dessas, onde está acontecendo essas mudanças, onde funcionava, você vai ter um aviso, porque quando as pessoas não alcançar essas informações e ir direto aonde votava, e certamente que deve ter um aviso. Vai ter, doutora Patrícia? Sim, nós inclusive hoje fizemos a instalação, a fixação de várias faixas. Cada um desses locais vai ter uma faixa dizendo quais eram as sessões que lá funcionavam e para onde elas foram deslocadas. Bom, providencial. A doutora me falou aqui que o 148 é um telefone que pode ser utilizado exatamente para tirar dúvidas, né? Mas o Vilani Costa, imagino que seja uma senhora, né, Vilani Costa, lá do bairro São Miguel, quer saber para que número posso ligar para fazer denúncia de corrupção, se for o caso. As denúncias, elas podem ser dirigidas ao telefone 3511-1559. É o telefone do cartório eleitoral e lá, dependendo da competência para apurar a notícia que foi dada, nós encaminhamos para o juiz correto. Repita aí, por favor, Patrícia. 3511-1559. 1559. Como também a pessoa pode se dirigir diretamente ao cartório eleitoral, né, e fazer lá pessoalmente. Agora, essa questão da denúncia, é claro que não pode ser denúncia vazia. Né? É preciso a pessoa ter consciência de que deve haver uma maneira de comprovar o ato. Né? Não é só denunciar, é denunciar e adquirir condições, e ter a prova cabal, material, né, testemunhal, para tanto, né, Luiz Carlos? Para ter muito cuidado com isso, para não fazer denúncia vazia, né? Ô Luiz Carlos, antes de você entrar aí na pergunta do telespectador, que eu sei que é bem prática, é coisa do dia a dia, são perguntas básicas, eu queria fazer uma pergunta aqui à doutora Magda com relação ao papel da imprensa no dia da eleição. O que é que a imprensa pode fazer, pode contribuir no dia da eleição, ou ela tem que ficar quieta lá no lugar dela, se manifestando só na hora apropriada, tem um horário para isso, ou ela pode intervir, informar? Qual é o papel da imprensa, doutora? Não, como sempre, né, tem o papel da informação, não há nenhuma vedação a isso. O que continua vedado é favorecer algum candidato, né? Então, durante todo o dia da eleição, não pode estar tendo nenhum favorecimento a qualquer dos candidatos.
mas até ajuda, né, nessa divulgação. Começa as apurações, ele já vai dando aquelas parciais nos casos quando são permitidos, mas é de suma importância a participação da imprensa também nesse dia. Uma pergunta elementar, a senhora prefere doutora Alessandra ou doutora Magda? O VAS está insistindo em doutora Magda. Prefere doutora Alessandra ou tanto faz? Tanto faz, fiquem à vontade. Boa, Luiz Carlos. Mas deixa eu perguntar uma bem básicazinha. Doutora, eu estou querendo no dia 7, estou pretendendo ir votar no dia 7, vou votar com certeza, e estou querendo levar meu celular. Eu posso entrar com o celular na cabine, doutora? Na cabine não, pode ir para a sessão, mas aí tem que deixar com os mesários, né? Nenhum aparelho que possa violar o sigilo do voto, assim como câmeras fotográficas, filmadoras, não pode. Bom, crianças até que idade podem ser levadas até a urna junto com o eleitor? Você, Patrícia? Na verdade, junto com o eleitor na cabine de votação, criança nenhuma. Nenhuma idade. Né? A lei já está vedando tudo. Exatamente. O voto é um ato solene e o eleitor ele deve ir sozinho para que ele possa lá exercer esse direito de escolha dele. As crianças devem ficar, elas podem ir ao local de votação, é claro, elas podem entrar na sessão e ficam lá com o mesário. Ela não pode acompanhar o eleitor até a urna eletrônica. Essa pergunta já foi respondida sobre a obrigatoriedade do voto. A nossa doutora promotora já disse que é dos 18 aos 70. Agora, tem um detalhe, que alguém que tem mais de 70 pensava que não podia mais votar, continua tendo o direito ao voto, só não tem a obrigatoriedade. Como também o adolescente de 18 a 20 anos, 16, né? Pode, 16 a 18 anos, adolescente de 16 a 18 anos, pode votar. E o tem analfabeto também, né? E o analfabeto, só que esses votos são facultativos. Não é? E essa pergunta foi feita... Essa pergunta é de dona Eliane Souza, que é do bairro Triângulo. Eu queria fazer uma pergunta. Pode. Tem algum eleitor que tenha preferência na votação, no momento da votação, ele chegar, tem um que tem uma preferência por a faixa de idade, enfim? Sim, aquela preferência comum que nós conhecemos, os idosos, os enfermos, os portadores de necessidade, né, as pessoas com deficiência, assim como as gestantes e lactantes. E dentro dessa ordem, o idoso ele tem preferência sobre os demais. O candidato também tem preferência, né, os juízes eleitorais, promotores eleitorais e policiais. Patrícia, as urnas do Colégio Padre Cícero foram deslocadas para que local? Para a Escola Leão Sampaio, na Avenida Doutor Floro. Todas as sessões do Grupo Padre Cícero, fica ali no Socorro, próximo ao Memorial, vão funcionar no Colégio Leão Sampaio, na Doutor Floro. Muito bem, dona Maria de Lourdes, do bairro Antônio Vieira, quer saber, as urnas da URCA continuarão no mesmo local? Sim, na URCA não foi feita qualquer tipo de alteração com relação às sessões eleitorais. Agora, eu queria saber, viu, Luiz Carlos, eu vou aqui fazer uma que certamente não gostaria que acontecesse. Mas vamos imaginar que no período da votação, uma urna eletrônica daquela dê uma pane e quebre. Qual é o... Acontece. Todo ano acontece. Aí vocês têm, como é o procedimento? Qual é o procedimento que tem a Justiça Eleitoral para essa questão? É simples, a gente faz a troca da urna. É claro que existe todo um procedimento, né? A gente verifica primeiro se não é só o posicionamento do cartão de memória. Em último caso, a gente faz a troca de urna. Nós estamos com mais de 50 urnas de contingência, de modo que qualquer problema é rapidamente solucionado. Mas eu tenho uma outra situação, doutoras. Imagine que o processo eleitoral está continuando normalmente, e lá para o final da votação, faltando 2, 3 eleitores, a urna dá uma pane. Qual o procedimento que acontece? Esses 3 eleitores ficam dispensados de votar? Qual é o procedimento? Votam em separado. Votam em separado, votam numa cédula em separado. Como é que acontece? Não existe voto em separado, né? Verificando esse caso extremo, será consultado o juiz eleitoral. A legislação ela diz que faltando apenas um eleitor não é permitida a substituição da urna. Isso é caso a caso, né? O que diz a legislação é com relação a tudo para garantir o sigilo do voto. Havendo 3 pessoas, haverá uma decisão ali na hora pela troca da urna. Ô Patrícia, já me disseram que de cartório você sabe só tudo. Então vamos dar algumas informações preciosas, né? Juazeiro nessa eleição conta com quantos eleitores e em quantas sessões? Juazeiro conta hoje, estão aptos a votar 165.540 eleitores. Esses eleitores eles vão se dirigir
a 453 mesas receptoras de votos. A gente chama mesa receptora de voto porque não são sessões. Sessões, Juazeiro tem bem mais. Mas nós fizemos várias agregações, ou seja, por ser uma eleição muito rápida, apenas 2 votos, nós concentramos em urnas um quantitativo de até 500 eleitores. Então, nós fizemos essa agregação, né? São sessões que funcionam juntas numa única urna. De modo que urnas funcionando, mesas receptoras, são 453 em Juazeiro do Norte. Quer dizer, naquela eleição de presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, não é possível, porque é um voto demorado, praticamente o dobro do tempo ou mais. Exatamente. E não é recomendado esse tipo de agregação, a não ser aquelas obrigatórias. Porque as sessões que têm menos de 50 eleitores, é obrigado eu agregar a uma outra para garantir o sigilo do voto. Então, quando essa eleição longa, a gente não faz. Uma curiosidade ainda em cima do número de eleitores, não sei se é possível essa informação, mas o Luiz Carlos já revelou aqui que a Patrícia conhece tudo, e ela deu esse número de 160.540 eleitores. Qual é o sexo que predomina aqui no eleitorado do Juazeiro? É possível dar essa informação? É o sexo feminino. É o sexo feminino. Meu amigo, as mulheres estão dominando verticalmente, né? Não é por acaso que nós temos hoje aqui 2 figuras brilhantes, lindíssimas, representando naturalmente, né, as autoridades eleitorais aqui. Só complementando aqui a informação de Patrícia, assim, que ela falou da questão da votação, que é uma eleição rápida, para chamar a atenção do eleitor quando for para a cabine de votação. O primeiro voto é para o candidato a vereador, são 5 números, né, onde se ele votar só os 2 primeiros números, se for do partido, vai contabilizar só para a legenda. Então, fiquem atentos para digitarem os 5 números e, após confirmar, os 2 números do candidato a prefeito. Mesmo porque, doutora, muita gente tem o hábito de votar para vereador na legenda do seu partido. Apenas o número do partido, né? Para a legenda. Então, mas aí ele pode, assim, se confundir, achar que prefeito é o primeiro, digitar só 2 números, achando que está votando para prefeito e perder o voto para vereador. Então, contabilizaria só para a legenda. Certo. Então, fiquem atentos, né? O primeiro voto para vereador, composto de 5 números. O horário da votação, o início, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. E o término? Às 17 horas. Isso. Imaginemos que às 17 horas é o prazo do final da votação. Mas que ainda exista eleitores na fila. Esses eleitores que estão na fila, porque encerrou o prazo, eles deixarão de votar ou eles votarão? Eles votarão, de forma alguma eles perderão o direito. Recebem uma senha ou apenas mantém a fila? Não, recebe a senha. A partir das 17 horas, o presidente da sessão vai autorizar a entrega de senhas. As senhas, elas são numeradas e elas são entregues do último para o primeiro, de modo a garantir a todos que estão na fila o direito de votar e impedir que os retardatários, ou seja, aqueles que chegam depois de 17, eles possam fazê-lo. Muito bem. Ô, Patrícia, você chegou um pouquinho atrasada ao programa exatamente porque estava numa importante reunião com a presença da juíza eleitoral e tudo mais. Essa reunião teve que finalidade? Participou, por exemplo, houve, por exemplo, treinamento ainda, orientação para essas pessoas que prestam esse relevante serviço à Justiça Eleitoral? Sim, essa é uma reunião que nós chamamos de reunião de apronto, né? É a reunião dos últimos detalhes, quando nós repassamos alguns pontos da legislação, as últimas informações do TRE e do TSE, e é também a reunião na qual nós entregamos a toda a equipe de apoio o material que vai ser necessário para organizar os locais de votação. Então, hoje eles já saíram com as caixas, com fones de ouvido para as sessões que tem pessoa com deficiência e que vai precisar, com extensões, identificadores de sessão, cartazes, todo o material necessário para já amanhã, sábado, organizar todo o salão para a grande festa que vai ser no domingo. E uma informação que é especificamente para quem vai prestar esse relevante serviço na eleição. Uma pessoa não pode comparecer, vai ocupar um cargo importante na eleição, mas de repente não pode comparecer. Como é que ela se justifica? As pessoas que são convocadas pela Justiça Eleitoral, elas têm a obrigação de comparecer e, ocorrendo qualquer tipo de problema de última hora, elas têm até 5 dias para apresentar sua justificativa ao juiz eleitoral.
E como é que se dá a substituição? Eu me lembro, quando nós trabalhamos há algum tempo como presidente de sessão, o presidente tinha aquela missão de, na fila mesmo do eleitor, escolher um substituto. Ainda é assim? Sim, ainda existe essa convocação na fila. Normalmente nós recomendamos que primeiro seja perguntado, né? Sempre tem um voluntário, alguém que quer trabalhar, que está ali na fila. A equipe de apoio também está preparada a dar esse suporte para os mesários. E, em último caso, fazer até um remanejamento entre mesários, entre sessões. Certo. Porque na prática a gente sabe que, embora sejam 4 convocados, a sessão ela funciona bem com 3 pessoas. Então a equipe já está toda preparada para esse tipo de contingência. Doutora, e o seu plantão no dia da eleição? É no cartório mesmo, ficar aguardando, ou tem algum deslocamento? Não, nós, do Ministério Público Eleitoral, né, eu, juntamente com o doutor Félix, nós já traçamos nossa estratégia de trabalho começando de hoje. Né? Então, nós estaremos em diligência com a Polícia Civil, Polícia Militar, e também nos dirigindo às sessões no dia da eleição. Esse microfone aqui, por favor. Me parece que o seu não está legal. Nos dirigindo às sessões no dia da eleição e também circulando pelo cartório eleitoral. Nossos telefones, né, estarão com os policiais, com a equipe de apoio do Ministério Público, que também estará circulando. Qualquer emergência seremos chamados, onde precisar. Patrícia, credenciamento para o pessoal da imprensa. Há essa necessidade? Televisão, rádio? É preciso todo mundo estar lá com suas credenciais? É importante que ele poste documento que o identifique, né, como profissional de imprensa e a qual órgão ele está ligado, mas não é preciso nenhum tipo de credencial expedida pela própria Justiça Eleitoral. A imprensa ela tem acesso livre ao fórum durante todo o dia, bastando apenas se identificar e indicar a emissora a qual está ligada. Diga aí, Vasques. Chegando aqui perguntas, Luiz Carlos, mas eu queria fazer uma própria larva. Com esse contingente eleitoral que nós temos aqui no município de Juazeiro, a previsão do resultado da eleição é basicamente quanto aí pela experiência e pelo número de eleitores? Doutora Patrícia ou doutora Magna? A nossa expectativa é que nós tenhamos a totalização até às 19 horas. Se tudo correr bem, né? Quando eu digo tudo correr bem, nós não termos nenhuma mídia de resultado com qualquer tipo de vício. Quando isso acontece, a gente precisa esperar as urnas chegarem para fazer a recuperação de dados. Então, se isso não for feito, se correr tudo bem, todas as mídias vierem íntegras, até às 19 horas no máximo, nós teremos o resultado final da eleição em Juazeiro do Norte. Até porque a totalização é feita na própria sessão eleitoral, no próprio local de voto, leva tão somente as informações, os boletins para o cartório, é assim o procedimento? Não, nós recebemos das sessões eleitorais a mídia de resultado, que é uma novidade na eleição aqui em Juazeiro do Norte. Na eleição passada nós trabalhávamos com urnas 2006, 2004, que eram disquetes. As urnas que nós vamos trabalhar nessa eleição já são urnas modernas, 2010, todas elas já com previsão para dados biométricos, e a mídia de resultado que vai ser utilizada nessa eleição é o pendrive. Então, são esses dados que vêm para a Justiça Eleitoral, nós vamos fazer a leitura desses dados e o cálculo final, que é a totalização. Lucilane, lá do Tiradentes, disse que tem um parente que possui problemas físicos e também não sabe ler, mas gostaria de votar. Posso acompanhá-lo? Pergunta Lucilene. Acompanhar pode, não pode é votar por ele, né? Exatamente. A pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, ela pode ser acompanhada até a cabina por alguém da confiança dela. Essa pessoa ela se retira para que o eleitor possa votar sozinho e, ao final do voto, o acompanhante vai lá buscá-lo e ajudá-lo nessa mobilidade. O Samuel quer saber para pessoas que moram em Juazeiro, mas que votam em outras cidades. Há algum tipo de exigência? Não, só ir votar, viu, Samuel? Só se deslocar até onde vota. Mas ele vota em outra cidade, é? Como é a pergunta? Talvez ele queira saber como é que justifica o voto, não vai votar, não? Pessoas que moram em Juazeiro, mas que votam em outra cidade. São eleitores de outra zona. Algum tipo de exigência? A exigência é que ele vá cumprir com seu dever cívico, para né? justificar. Não é? Muito bem. O Carlos Viana do Limoeiro, em média, de que horas podemos saber o resultado das eleições de Juazeiro do Norte? Patrícia acabou de dizer que a expectativa é em torno de 19 horas, né, Patrícia? Cada vez mais rápido, né, Vasco? Daqui a pouco você vai estar votando e já aparecendo o resultado. Né? O Ribamar do São Geraldo
A partir de que horário é proibida a venda de bebidas alcoólicas? Ribamar está preocupado, é bom, né? Essa preocupação. A partir das 0 horas, né? Da meia-noite do sábado, né? Para o domingo. Até as 18 horas do domingo. 18 horas do domingo, né? Até o encerramento do processo, né? E Rosa Maria do Tiradentes, o eleitor pode se dirigir à urna com algum adesivo ou slogan do candidato? Como eu disse no início, a propaganda individual e silenciosa é permitida. Minha mãe é cadeirante e tem 80 anos. Ela teve um AVC e hoje está com a mão dormente. Ela ainda é obrigada a votar? Obrigada não, minha querida. 70 anos. 70 não, mas se fizer questão de votar, ela pode... Se achar apta, né? Também ativa, né? Se ela tiver com esse desejo ainda de manifestar essa cidadania, esse voto. Porque participar lá, né, é muito bom, né, Vasco? Participar dessa festa. Tem pessoas de 90 anos, né, ainda lúcidas, né, que fazem a questão de exercer, né, esse direito da cidadania e comparecem. Eu achei um trabalho legal que um determinado site está fazendo aí, né, procurando a pessoa mais velha de Juazeiro. Já encontraram cidadãos com 106, 108 anos. A gente nem sabia que tínhamos, né, esses anciões aqui em Juazeiro do Norte. Bom, essas as informações que nós estamos passando para você, meu caro telespectador, principalmente para você que é eleitor, e que no próximo domingo vai exercer o seu dever e o seu direito, principalmente de cidadania, de votar, de ajudar, de participar desse processo eletivo. Ainda temos mais aí uns 4 minutos. Luiz Carlos, eu acho que o voto, esse exercício de cidadania tão importante no nosso regime democrático, eu acho que esse momento é um momento de festa, tá certo? Eu acho que a gente tem que consagrar o dia da eleição como um dia de festa. E às vezes as pessoas que têm 75, 80 anos manifestam esse desejo de votar, eu acho interessante, eu faço motivá-las aí mesmo, desde que esteja com disposição, né? Porque ela também está contribuindo para engrandecer a sua cidade, melhorar a sua cidade, porque é exatamente nesse exercício cultural de participação popular que a gente muda as coisas, transforma, melhora. E às vezes a pessoa diz, eu já estou com 75 anos, perto de 80, não vou mais votar não. Tudo bem, não é obrigado a ir votar. Mas se ainda tiver essa manifestação, eu acho que é legal ir votar também. As doutoras acham assim também? Doutora Patrícia, doutora Magda? Eu tenho uma opinião assim a considerar sobre essa questão. E tenho passado nas escolas de ensino médio, passei fazendo reunião com os alunos, né, os jovens eleitores, e o que eu sempre repeti é que, para que nós pudéssemos chegar a essa liberdade, esse exercício pleno da cidadania, a gente sabe que ocorreram muitas lutas, mortes, torturas, né, os exilados. Então, a gente tem que ter respeito a essas pessoas, né, em nome do sofrimento dessas famílias, dessas pessoas que deram a vida, para que hoje a gente possa votar. Então, pensemos em votar com responsabilidade, com escolha consciente, analisando a vida de cada candidato. Então, é importante comparecer às sessões, escolher o candidato que melhor lhe aprouver. Doutora, o que ainda se pode fazer? Por exemplo, a publicidade gratuita na TV e no rádio foi encerrada ontem, mas hoje ainda tivemos alguns tipos de manifestação. Amanhã me parece que ainda pode ser feita a tal da passeata, né? Até às 22 horas, propaganda. Como eu disse no início, né, até às 22 horas de amanhã, ainda é dia do candidato. A partir desse horário, é dia só do eleitor, né, da festa da cidadania. Né? Patrícia, mais alguma coisa importante a acrescentar? Não só lembrar os eleitores, especialmente os eleitores da Escola Maria Amélia e os eleitores da Escola Tiradentes, onde apenas algumas sessões foram alteradas. Então, esses eleitores dessas duas escolas, Maria Amélia e Tiradentes, entrem em contato conosco através do Disque Eleições 148, para se certificar sobre o funcionamento da sua sessão, onde vai funcionar a sua sessão. É muito importante para que eles não tenham problemas no dia da eleição. No mais, como disse a doutora Alessandra, é só pensar, muita consciência, analisar as propostas. A doutora Alessandra falou muito bem sobre o passado, a gente respeitar os nossos antecessores. E eu sempre lembro para os meus alunos também, e as gerações futuras.
O voto é um ato de respeito com aqueles que lutaram por esse direito e é um ato de responsabilidade com as gerações futuras. É a cidade que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e é muito importante a gente pensar nisso na hora de escolher os nossos candidatos. Doutora, suas considerações finais. Eu quero chamar aqui a atenção dos eleitores. Tem tido algumas perguntas em relação a isso. Não há como o candidato identificar em quem o eleitor votou. Há perguntas frequentes se no boletim de urna que imprime se aparece o nome do eleitor. Não aparece. Aparece somente o nome dos candidatos votados naquela sessão e o total de votos que ele conseguiu por sessão. Então, não se preocupem em aqueles candidatos mais espertos que pedem cópia do título do eleitor, que alguma outra forma que não tem como identificar o voto. Então, procurem votar conscientes, analisando as propostas, né, e não temam do sigilo do seu voto ser violado, né. A urna é muito segura nesse processo eletrônico, tanto que outros países têm copiado aqui o modelo do Brasil. E no mais, nós agradecemos aqui o convite e essa oportunidade de ter contato com o telespectador. Missão cumprida. Muito obrigado a todos. Vasco, boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Agradecer às doutoras que estiveram aqui presentes, ao nosso telespectador que contribuiu com suas perguntas e dizer que domingo, dia 7, é um dia de festa. E a doutora, aqui nas suas considerações finais, a doutora Magna, ela esclareceu ao eleitor para que não se intimide com a questão do sigilo do voto. Ninguém sabe em quem ninguém vota, tá certo? Então, que às vezes ainda tem pessoas desavisadas com essa prática que a doutora colocou aí, de tirar uma xerox do título e dizer, eu sei se você votou na urna tal e tal. Não existe isso. Fique tranquilo, exerça a sua cidadania, o ato de votar consciente, que certamente você está fazendo bem para a cidade, engrandecendo a cidade e melhorando possivelmente a qualidade de vida da nossa população. Um grande abraço a todos e um bom domingo, um bom voto, uma eleição de paz e com muita tranquilidade. Obrigado, meu caro telespectador. Na próxima segunda-feira, Tribuna Livre estará de volta, quem sabe já conversando com alguns dos vencedores deste pleito de 2012. Muito obrigado por hoje, bom fim de semana, boa noite. Boa noite. Demorou, mas depois de reunir mais de 1 milhão de assinaturas, a gente finalmente conseguiu. A lei da ficha limpa já está valendo. E eu, que nem sou obrigada a votar, faço questão de depositar a minha confiança em candidatos dignos do meu voto. Candidatos limpos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Nos últimos anos, muitos políticos eleitos pelo povo não foram dignos dessa confiança. A sociedade então se mobilizou e, depois de um abaixo-assinado que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas, fez surgir a Lei da Ficha Limpa. Nessa eleição,